Comecei a gravar de novo. Enfim, gente, eu vou falar com vocês sobre estados intersexo, tá? Vai ser um recorte, porque, como mencionei, os estados intersexo, eles são muito complexos. Às vezes a gente vai falar de um estado intersexo, acaba levando uma única aula, que eu vou fazer numa aula só, todos os estados, tá? Então, eu vou tentar passar para vocês o básico de conhecimento que eu já adquiri nesses anos de estudo e de militância intersexo também, tá? Eu sou a Dione Freitas, eu sou terapeuta ocupacional, né? Minha especialização é em atenção hospitalar. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento territorial sustentável dentro da linha de políticas públicas na UFPR, na Universidade Federal do Paraná, tá? Estudando políticas públicas voltadas para a população trans intersexo, né? Que tenha que passam pela transição e quanto isso afeta a sua vida e a sua qualidade de vida, né? Fora isso, eu sou diretora executiva da ABRAE, participo de grupos de estudos específicos relacionados à população intersexo, né? Aqui eu estou trabalhando no grupo de estudos de intersexualidade e diferença do desenvolvimento do sexo aqui da Unifesp, né? Que tem trabalhos bem interessantes na área de pesquisa e atuação com a população intersexo. E também participo do TEDS, que é um grupo de território e gênero, de onde eu fiz o mestrado, que a gente estuda bastante as questões de gênero, né? Saí do mestrado e acabei vindo para a área mais hospitalar, porém eu ainda mantenho o vínculo com os estudos até para estar sempre me aprimorando. Também tenho uma atuação no ativismo político-social da causa intersexo. Estava num doutorado em relação à questão da patologia, né? Na patologia, para discutir a questão de despatologização das causas intersexo, né? Porque patologiza muito os corpos das pessoas intersexo a partir das comorbidades, como se a pessoa intersexo fosse doente por ter comorbidade, não que existe comorbidade em qualquer pessoa, sendo endossexo, intersexo, sendo uma pessoa trans, uma pessoa cis. Então, eu estava nessa linha, até para discutir essa questão de uma forma mais bioética, né? Porém, acabei saindo para cursar e para a medicina, né? Então, até para atuar melhor dentro da comunidade intersexo, vendo como a medicina é formada hoje. A gente precisa de uma medicina mais humanizada, né? Mais voltada para o sujeito, entendendo o sujeito como um todo. Para a gente falar sobre estados intersexo, a gente tem que entender que existe uma escala de diversidade, né, que envolve vários componentes que atravessam o corpo da pessoa, né, da pessoa humana, inclusive, né? A gente tem um recorte biológico, que é onde a pessoa intersexo está inserida, né, o recorte intersexo, que é o sexo biológico, porém a pessoa ela é atravessada, né, por várias questões, né, que envolvem identidade de gênero, expressão de gênero, né, orientação sexual, né, afetiva sexual, e a pessoa ela vai estar inserida em todo esse contexto, né? Não importa se o seu sexo biológico ele é visto como um macho típico, fêmea típica, intersexo, você vai estar atravessado por várias questões, né? Nós vamos encontrar pessoas trans, pessoas não binárias, né? Transbinários e não binários, pessoas hétero, cis, bi, pan, as, em todos os componentes de recorte, tá? Seja no sexo biológico, na identidade de gênero, expressão de gênero diferente. Tá? Ela vai manifestar esse conteúdo. A gente precisa ter noção disso, né? Para poder entrar numa discussão mais adequada voltada à população intersexo, não só, né? Para a população trans também. Esses slides eu vou disponibilizar depois em PDF para vocês, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, até quem gosta de anotar pode anotar, mas depois eu vou estar disponibilizando até para vocês terem acesso a isso e alguma das referências que eu acabo usando. Mas o que é intersexo? Quando a gente fala de intersexo, né, a gente tem que ter esse conceito, que lá eu acabei mencionando dessa diversidade, dessa particularidade, desse recorte, né, da intersexualidade, mas, assim, envolve um recorte médico, de visão médica, mas também social, né, de como esses corpos são percebidos, né, das características corporais.
tá? E são todas aquelas características que muitas vezes a biomedicina, a medicina, a biologia olham para esse corpo e não conseguem enquadrar ele sendo, né, não só na característica de gênero, masculino ou feminino, mas como na característica de sexo, né? Se é macho, se é fêmea típica. Tá? Então, intersexo é um guarda-chuva enorme que envolve toda essa complexidade. Intersexo não é uma doença, intersexo é uma variação desse espectro da diversidade humana, da nossa espécie, até, e ela pode englobar fatores cromossômicos, hormonais ou anatômicas. Entende-se cromossômico entendendo gene e cromossomo, tá, gente? Porque quando às vezes eu faço uma discussões, eu vejo publicações de muitas vezes pessoas reaças, principalmente algumas conservadoras também, principalmente no Brasil, que conservadorismo e reacionarismo andam muito juntos. Geralmente as pessoas usam essa questão cromossômica. A pessoa não tem cromossomo, mas a pessoa muitas vezes parece que nem entende o que é um cromossomo, né? Um cromossomo é um recorte ali dentro desse, a gente vai estudar o DNA, né? Vou pegar um macro ali, uma estrutura macro, que envolve vários, na sua parte micro, vários genes. Então, um cromossomo tem milhares de genes. Então, tem que entender que existe o cromossomo e tem gene. Então, uma pessoa, ela pode, muitas vezes, ser XY, né, e manifestar genes que vão dar características fenotípicas vistas socialmente como femininas, né, e vice-versa. Então, a gente precisa entender essas diferenciações, inclusive para entender a pessoa intersexo, né. Aqui eu coloco algumas pessoas, exemplos de pessoas, algumas são conhecidas, outras não são tão conhecidas, que são pessoas intersexo. Deu um recorte mais para a questão da mulher, até para fazer esse recorte de gênero, né, tanto mulheres aqui, vocês vão em mulheres que são vistas socialmente como cis, mas lembrando que a gente fala cis pela não ter passado pela transição de gênero, mas jamais uma pessoa intersexo, mesmo ela sendo vista como cis, ela vai ter todos os privilégios de uma pessoa cis, né? Essa pessoa vai ser uma pessoa ipsogênero, tá? Por quê? Porque vai ser uma pessoa que vai ter uma vivência cis, mas não vai ter o privilégio cis, né? Que sempre vai estar associada a ter uma entre aspas, ainda somente, anomalia, né? Que é uma questão que a gente vem trabalhando tanto para desconstruir, porque essa terminologia foi usada há muito tempo, na década de 50, 60 e 70, e ainda tem gente que insiste em usar essa nomenclatura, que não é mais nem válida, né? Mas é usado para retratar essas questões. E aqui uma foto de alguma delas, né? A gente tem ativistas como a Emily Quinn, a gente tem a Caroline Corset, a Camille Sayer, eu não consigo falar o nome dela, gente. Ai, maga. Eu não consigo, vamos lá, Semeyer Caster, é isso, que foi uma corredora que foi impedida de participar das Olimpíadas por ser uma pessoa intersexo, então a gente entra uma outra discussão, né, sobre o espaço local que a pessoa intersexo está inserida, tem desde o esporte, que é algo que se deveria ser inclusivo, né, e diverso, e não tem sido, tá? E muitas pessoas intersexo, elas vão descobrir que são intersexo na fase adulta, na adolescência, né? E não na infância, como se pensam, né? Porque a pessoa, quando pensa em intersexo, a pessoa pensa que a pessoa intersexo, ela é assim quando nasce, né? Intersexo porque tem genitália ambígua, ela é assim, né? Esse é o termo ainda, estou usando o termo que é usado, tá? Porém, a intersexualidade, a grande maioria é percebida na puberdade, por causa de mudanças fenotípicas, né? Tanto no fenótipo visto socialmente, como do genitália, inclusive, tá? As pessoas intersexo, né? Elas vão ter anatomia sexual adequada nesse discussão de gênero, né? Esse padrão de gênero para eles não adequado, então não vai se bater com essa anatomia, com essa discussão normativa, né? A gente tem uma anatomia própria, que é uma anatomia diversa, né? Que não é única, e antigamente eram incluídas nos grupos que eram chamados de pseudo-hermafroditas, de hermafroditas, e essas pessoas podem ter vivências trans e cis. Lembrando que a pessoa que tem a vivência cis, ela não vai ter todos os privilégios cis, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a gente conhece uma pessoa que é intersexo, ela teve uma vivência cis, e a gente tenta menosprezar um recorte
interseccional dessa pessoa. Não, mas essa pessoa não passou por transfobia, então essa pessoa não tem um local de fala em falar sobre questões de gênero, mas sim, ela tem um local de fala para falar sobre questões de gênero, mas não questões trans, né? Mas questões sobre relacionadas à percepção do seu gênero, sim, porque muitas vezes ela vai ser tratada como anomalia por muitos médicos, ou distúrbio, porque a nossa medicina ainda no Brasil está muito atrasada nesse sentido, né? Por mais que a gente tenha artigos recentes, assim, inclusive desse ano, né, falando sobre a complexidade e da intersexualidade e como promover uma qualidade de vida no acompanhamento muito multiprofissional, né? Mesmo assim, isso acaba não chegando, né, nas classes médicas, justamente porque a gente tem um posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que ele é de 2003, que regulamenta esse tipo de postura, né? E na própria resolução trata a questão intersexo como anomalia, sendo que desde 2006 o termo anomalia foi tirado, né, em consenso, foi passado para distúrbio ou desordem do desenvolvimento, e depois esse termo foi substituído, agora em 2019, né, por diferenças do desenvolvimento. Né, e tem se discutido, inclusive, sobre usar diversidade. Então, assim, você vê como nós estamos ainda parados no tempo, na discussão sobre a questão intersexo, tá? Mas a gente precisa fazer essa introdução para falar dessa complexidade, essa diversidade de corpos, né? E eu gosto muito de colocar o recorte de gênero relacionado com questões tanto femininas como não binárias também, porque por causa dessa sociedade patriarcal, isso acaba influindo, né, no tratamento, influenciando, atrapalhando na qualidade de vida de pessoas que não são reconhecidas como heteronormativas ou que não desempenham um gênero esperado ou que não são, né, vistas socialmente como do gênero do outro, ou que são femininas, né? Porque o feminino na sociedade é muito criticado também, né? Por causa do machismo e do sexismo. E daí acaba afetando a questão, gerando transfobia para pessoas trans, gerando intersexismo ou intersexofobia, e todos os preconceitos que a gente sempre discute sobre diversidade, né? Tanto fenotípica, genética, cromossômica, sexual, afetiva. Mas vamos lá. Para falar das questões biológicas, a gente tem que ir naquelas aulinhas que a gente tem lá atrás, na escola ainda, sobre cromossomos. Só que de forma simples, o que a gente acaba vendo na escola, isso atrapalha bastante, eu acredito muito que o ensino de biologia atualmente ele deveria ser totalmente modificado, não só para falar pela questão da intersexualidade, mas como abordado muitas outras questões, porque houve muito avanço na pesquisa, né, tanto no recorte humano, né, com o avanço do sequenciamento genético, mas também como outras questões relacionadas a outras áreas, né, até para discussões ambientais, inclusive. Mas, enfim, quando a gente vai estudar esse recorte, a gente acaba vendo de forma muito simples, né, que o macho humano carrega um cromossomo X e um Y, e que a fêmea humana carrega 2 cromossomos X. Só que isso é uma visão muito simples, né, simplória da discussão. Porque a gente está partindo que existe apenas o Y e o X ali, né, de representação, de uma categoria binária, né, que ignora que todo no desenvolvimento humano, tanto na biologia, quanto nas ciências biomédicas, quanto nas questões psicológicas e sociais, a gente tem uma pluralidade, né, desde uma pluralidade diversa, de quantitativamente grande, como quando é quantitativamente menor, mas rompe com a regra normativa, como a gente vê pessoas intersexo, pessoas ruivas, por exemplo, né, pessoas com albinismo, pessoas com Down, pessoas autistas, né, que são todas características tanto neurológicas, quanto genéticas, quanto psicossociais também, e biológicas que rompem com essa questão, né? Quando a gente fala assim de minorias, tá? E não por exemplo, a gente vai falar das maiorias que são subvergidas e atacadas por uma minoria, como a gente vê no Brasil a questão racial, né? Onde a gente tem um recorte branco que é menor na população, atacando e inferiorizando as questões
étnico-raciais, né? Sendo que a população negra, né, é muito maior. Então, a gente vê esse comportamento também por questões culturais, né, da nossa colonização, inclusive. Mas, enfim. É doido quando eu vou falar desse tema, às vezes a gente fala, tanta questão que a gente acaba, né, lembrando que o tanto que esse tema é diverso, porque também vai passar por esses recortes, tá? Voltando aqui, desculpa ter saído pela tangente agora ali, mas quando a gente pensa nessas variações, que elas não coincidem com essa questão cromossômica citada ali anteriormente, a gente vai pensar que existe uma variabilidade bem grande, inclusive, né? Que você pensa aproximadamente, inclusive, puxando um pouquinho para baixo, inclusive a ONU, estudos um pouquinho mais atuais, jogam até perto de 2%, né? Eu coloquei 1% porque se a gente for colocar para baixo, ainda é um número grande, né? Se você pensar 1% da população, você vai ter 1 para 100. Tem alguma característica intersexo, né? Seja como nos estudos que usam terminologias mais conservadoras, por causa da pressão conservadora, como distúrbios ou desordens, né? Lembrando que não se usa mais anomalia, ou nos estudos que vem a questão que vem essa questão da variabilidade como uma diferença natural, como uma diversidade natural da nossa espécie, tá? Você vai encontrar esse número grande da população intersexo. Pensando na questão cromossômica. Agora, a gente pensando nas questões genéticas, atualmente a gente tem, assim, ideia, graças às pesquisas de sequenciamento genético do genoma humano, que existe mais ou menos 24 genes relacionados à variação, né, intersexo, né, que engloba, além da macro, que é os cromossomos sexuais, propriamente dito, né, XX, XY, como também genes específicos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que estão no cromossomo Y, que estão no cromossomo X e também estão em outros cromossomos autossômicos, né, que são aqueles cromossomos que não são considerados cromossomos sexuais, tá? Que relacionam, né, no desenvolvimento sexual, de sexo, tá? Então, a gente ainda eu vou falar essa palavra, mas doutrinado, inclusive, né, condicionado a acreditar que existe uma divisão bem marcada entre o que é ser macho ou ser fêmea, ou socialmente ser homem ou ser mulher. Só que essas marcações, elas não condizem com a realidade, né? Desde a questão sociocultural como a da biológica. A linha que separa isso, essa estrutura, ela não é tão certinha assim, pensando na linguagem mais popular. Ela é muito tênue, tá? Porque quando você começa a chegar ali, nessa parte dessa linha, a gente tem um espectro grande de diversidade biológica, né? Pensando na pessoa intersexo. Então, e é muitas vezes apagados para simplificar, né? Daí, eu acho interessante esse estudo e essa publicação, né, que saiu na Natural faz um tempinho já, foi em 2015, né, que fala sobre o sexo redefinido e tal, que é uma proposta de redefinição do sexo, né, que depois é trabalhado em outros artigos mais para frente, que traz casos de pessoas que foram pesquisadas tanto na universidade, né, da Califórnia, como também na Universidade de Londres, né, no Colégio de Londres de Saúde, quanto também na Austrália, em Melbourne, que traz casos, relata casos de pessoas intersexo que descobriram intersexo já adultas, né, ou com mosaicismo genético, XXY, um caso de uma mulher de 46 anos, que ela estava grávida do terceiro filho, foi descobrir que era XX e XY por causa de uma incompatibilidade na hora de fazer a sexagem da criança, né, que no caso era uma menina, né, fez aquele ultrassom, fez daquele alarde que faz, né, é uma menina ou uma menina, né, e daí tinham cromossomos XY nessa coleta. E daí descobriu-se que essa criança, depois fez um estudo, essa criança era XX, mas o Y vinha da mãe. A mãe era uma mosaica, né? Então, e ele cita vários exemplos interessantes, só para a gente ter ideia de como a questão é bem grande, né? Tanto a questão genética quanto a questão celular, né? Daí a gente vai ver a quantidade de diversidade que a gente encontra, por exemplo, partindo desses casos onde a gente encontra pessoas que muitas vezes vão descobrir futuramente, que elas engravidam,
ou muitas vezes fecundam uma outra pessoa e vão descobrir que tem cromossomos XX, cromossomos XY, ou essa questão mesmo de ter mais cromossomos predominantes XY ou mais XX, mas sendo reconhecida como um gênero oposto a esse, né, socialmente tendo, né, filhos com pessoas que são reconhecidas como XX, ou o contrário, XY. Então, isso mostra a complexidade da questão molecular, né? E o mosaicismo, ele é muito, apesar de não ser muito discutido, ele é bem comum na nossa espécie, principalmente o micromosaicismo, né? Que o micromosaicismo é quando a pessoa tem uma baixa quantidade de células XY ou XX no seu corpo, e isso é identificado com exames muito específicos, né? Porque a contagem, não sei se alguém aqui já fez cariótipo, eu já fiz 3 cariótipos, inclusive, porque eu tenho um mosaicismo meio raro, vamos dizer assim. Então, eu fiz uma investigação maior para entender o tipo de mosaicismo que eu tinha. Meu Deus, eu tinha desligado esse WhatsApp, por que está fazendo esse barulho? Gente, está incomodando muito vocês? Esse barulho de fundo? Sim. Gente, como que eu vou fazer para tirar isso aqui? No meio da gravação, eu vou falar. Você Hã? pode explicar um pouquinho sobre mosaicismo, só para eu entender um pouco melhor? Sim, sim, posso sim. Deixa eu só diminuir aqui. ESC. Não se preocupem que eu não vou parar a gravação, depois eu peço para a Thaís, ela faz o recorte e tira. Eu vou só encontrar esse WhatsApp que está explodindo e está me irritando, irritando vocês também, que eu estou ficando irada que eu não estou encontrando esse. Eu não posso fechar esse arquivo da Thaís. De onde que está vindo isso? Sendo que eu não estou encontrando aqui. Tá nessas abas aí, tá, Dione. Uma dessas abas do Google Chrome. Tem 3 abas do Google Chrome abertas. Ele deve estar em uma delas. Você deve ter instalado o WhatsApp. Web, né? Porque o computador da Thaís, eu, tipo, não estou entendendo, gente. Porque ele tá... Você olha na. Isso, pronto. Achei, gente. Tá no que não é nem. Pronto. Agora a gente pode voltar. Porque, nossa, tava ficando chato já o negócio. Então, o que é o mosaicismo genético, gente? Para eu explicar para vocês. Ó, a gente tem o mosaicismo genético clássico, né, o mosaicismo e o micromosaicismo. O mosaicismo genético, quando você tem linhagens genéticas diferentes no mesmo corpo, tá? Por exemplo, uma pessoa nasceu ali, foi identificada como mulher, é percebida inicialmente como uma fêmea típica, né? Dela começa a crescer e vai querer engravidar. Colocar um caso mais específico, porque isso não está relacionado à esterilidade, né? Tem casos de pessoas que são estéreis e tem pessoas que são férteis. Mas ela vai tentar engravidar, às vezes tem um aborto espontâneo, ou vai tentar engravidar, não consegue. Ela faz tratamento de fertilidade, acaba engravidando, tudo mais, depois ela vai fazer mais para frente, né, alguns testes para entender melhor por causa dessa dificuldade, dela descobre que tem células XY também, tá? Quando você tira o sangue dessa pessoa, você vai analisar no microscópio, você vai ver que tem células que são XX e células que são XY. Isso que é o mosaicismo, né? Uma mesma pessoa, ela vai ter linhagens de genéticas cromossômicas diferentes. Tá? E a gente tem vários tipos de mosaicismo. A gente tem mosaicismo relacionados a células sexuais, como a pessoa ser XX ou XY, XX ou X0, XY X0, sabe? XY XXY. Então, tem vários tipos, né, relacionados às questões sexuais e também para não sexuais. Por exemplo, a pessoa que tem Down, né, que é uma pessoa com condição Down. Essa pessoa ela pode ser uma pessoa Down clássica, né, ali, que ela vai ter todas as células do cromossomo 21 com trissomia, como pode ter casos que ela vai ter linhagens com cromossomos que tem trissomia no 21 e linhagens que não vai ter essa trissomia. Então, isso acontece em várias condições genéticas. Deu para entender? Tranquilo? E aqui eu cito alguns exemplos, né, dentro das questões celulares que envolvem o mosaicismo, né, de gêmeos que tinham mosaicismo cromossômico, né, da pessoa ali, desses gêmeos, que eram gêmeos univitelinos, inclusive, assim, é bem interessante,
depois da formação, ele forma o gene univitelino, ele forma a partir de um único zigoto, né? Você tem um zigoto, tem o zigoto, mórula, todo aquele processo de desenvolvimento embrionário. Daí, desse único zigoto se separa e forma 2 embriões desse único zigoto, tá? Então, nessa divisão, a partir da divisão, um da mórula, uma delas, acaba tendo uma multiplicada, né, uma alteração, né, genética dos cromossomos sexuais, então até acaba tendo, tipo, um cromossomo X a mais, um cromossomo X a menos, um Y a mais, acaba tendo essa diferenciação. Daí cita nesse caso aqui, que é uma pessoa que tem um mosaicismo XXY, né? A irmã tem cromossomos XX e a pessoa é XX com XY. É um caso que é citado nesse estudo que eu falei para vocês, que vai estar nas referências, tá? Da Nature, da revista da Nature, tá? Que vai estar para vocês ali estarem lendo ele com mais calma, tá? Tem o próprio microquimerismo, que é onde a gente tem, por exemplo, metástase, mas não, pensa em metástase não como uma doença, tá? Tipo, igual, por exemplo, metástase de câncer, não é isso. É metástase das células tronco do feto que passam pela membrana amniótica do feto e vai parar na mãe. E se esse feto, por exemplo, tem um sexo genético oposto, a mãe XX e o feto XY, essa mãe acaba desenvolvendo um microquimerismo. A mãe acaba tendo células XY, tá? Inclusive, o Átila fez um vídeo bem interessante para quem tiver um tempinho para ver, sobre quando ele vai falar sobre mulheres no esporte, e dele fala sobre todas as questões das mulheres XY, das mulheres trans no esporte, né, que ele levanta a causa, fala de estudos, e ele cita tanto o mosaicismo quanto o microquimerismo, né, que muitas das mães, elas carregam partes do seu filho para sempre. Como? Através do microquimerismo. Quando células troncos desse feto vai parar dentro da mãe e se multiplicam ali, ela vai ter linhagens genéticas diferentes. Daí tem um caso, né, bem interessante, de uma mulher de 94 anos que doou seu corpo para a universidade, e nessa análise do cérebro dela foi encontrado células XY no seu cérebro, por causa dessas questões de microquimerismo, tá? Eu tô passando bem rápido, tá, gente? Até para a gente entender que o tanto que a complexidade que envolve os estados intersexo é grande. Então, a gente passa pela questão cromossômica, pela questão genética, pela questão celular, porque envolve, né? Não basta você ser XY, você vai ser XY, por exemplo, só que será que os seus genes, eles estão se comportando como? Ali na interação gênica. Tá? E além disso, você tem presença de mosaicismo, quando a gente vai pensar na questão celular, como que essa célula se comporta, né? Essa célula, ela tem receptores para tal hormônio, não tem receptores, né, para esse hormônio, tá? Você tem resistência a algum tipo de hormônio, então envolve várias condições, várias questões, né, que passam para a formação, né, diferenciação do sexo biológico. Por isso que é tão complexo o sistema. Então, quando você pensa na formação desse sexo, a gente muitas vezes lembra da formação do sexo que a gente tem na escola e muitas vezes na faculdade, que é a formação do sexo típico, né? Quando você vai pensar que no feto, até a 5ª semana, esse feto tem um desenvolvimento bipotencial, que a gente chama, né? Que é para desenvolver tanto testículo, quanto ovário, útero, epidídimo e próstata. Então, tem esses dois tecidos nesses corpos, nesses ambos corpos. Mas depois, por ação genética, que a gente chama de cascata, tanto genética quanto hormonal, há essa diferenciação, né? Você tem a dissolução mesmo, né? E absorção dos tecidos mullerianos, né? Que vão formar ali os ductos de Muller, que é o útero, as trompas, né? Como wolfianos, né? Que vão formar a próstata, a vesícula seminal, né? O ducto diferente. Então, você, ou por ação de certos hormônios, né? Que no caso, a testosterona, por exemplo,
vai fazer a dissolução, né, a absorção dos tecidos mullerianos, ou pela ausência da testosterona, vai fazer a dissolução da próstata, da vesícula seminal e manutenção ali do útero, por ação, inclusive, não só da ausência da testosterona, mas também dos hormônios, né, que não deixam o tecido mulleriano ser absorvido, que você tem essa diferenciação, tá? Mas a coisa não é tão simples assim, né? Você vai pensando, ó, tanto de hormônio envolvido, né, enzimas que participam desse processo, né, receptores que vão ter que agir aí, né, envolve uma cascata enorme, tá? Daí a gente não fala das outras formações, né? Muitas vezes a gente não tem essa formação voltada hoje a gente tem usado bastante o nome atípico para as questões intersexo, né? Tipo, típico macho e a fêmea, o atípico os estados intersexo. A gente vem discutindo bastante que essa nomenclatura acaba sendo menos invasiva, né? Mais significativa, né? Assim como diferenças e diversidade, tá? Só que antes também de ir para a parte atípica, a gente tem que entender esse processo, né? A gente fala ali da diferenciação do sexo, depois a gente pensa a formação na puberdade, que também a puberdade é uma determinadora ali para as características fenotípicas também secundárias, né? A gente pensa nas características fenotípicas primárias, ali vai pensar na genitália, mas a gente tem a formação de todas as características fenotípicas secundárias gerais, né? Que é relacionado à mama, voz, quadril, né, ossos, tudo que depende da ação dos hormônios para ligar, desligar genes, fazer transcrição, a gente precisa dos hormônios sexuais para isso, tá? Enquanto isso não ocorre de uma forma da cascata congruente ali, você vai gerar mutações, e eu coloco mutações entre aspas, por quê? Porque eu acho que a gente tem que ressignificar palavras, porque a gente não pode entender a mutação como sendo algo deletério, né? Mutação não tem só ligada, por exemplo, a câncer, mutações elas sempre acontecem, sempre aconteceram na nossa espécie, inclusive a gente está aqui hoje, depois de milhares de anos, né, enquanto seres humanos, porque houve mutações benéficas e mutações neutras que nos manteve aqui. Então, mutação não tem que ser algo ressignificado, como a gente ressignificado a palavra hermafrodita para pessoas que se identificam com a palavra hermafrodita, também dentro do complexo da intersexualidade, assim como o movimento trans ressignificou a identidade, né, travesti, a terminologia travesti como uma identidade feminina de resistência, principalmente na ditadura militar, né? E por que essas descobertas, esses conceitos vão sofrendo alterações, né? Porque na formação do sexo, a gente pensava de uma maneira até a década de 70, 80, e a gente vem redescobrindo, né? Repensando essas questões. Por quê? Porque a gente vem descobrindo que não é só você ser X, Y, para ter diferenciação do macho típico, né? Quando se começou a estudar muito mais, inclusive até antes do projeto Genoma, que foi em 2000, 2001, que saiu o sequenciamento genético total da nossa espécie, em 1990 se descobriu que no Y tinha um gene específico que fazia que as gônadas bipotenciais, né, essa gônada que ia diferenciar tanto o testículo quanto o ovário, sofresse, né, essa transformação para células germinativas, né, testiculares. E esse gene é o gene SRY, tá? Porém, no mesmo ano, você foi pensar, mas assim, tudo bem, a gente tem lá o SRY, né, para formação, mas a gente tem pessoas que são XX, tem desenvolvimento de testículo e não tem CRY, ou pessoas que são XX e tem CRY. Então, ele não está intrinsecamente, exclusivamente ligado ao cromossomo Y. Ele está no cromossomo Y, mas ele pode não estar e mesmo assim ter uma formação testicular e pode estar no cromossomo X, né, que a gente, na época se chamava machos XX. Hoje são pessoas intersexo que vão desenvolver-se enquanto homens XX socialmente, tá? Então, a partir de 90 já estava começando a discutir isso. Inclusive, esses estudos ajudaram muito
por exemplo, mulheres XY pudessem competir com mulheres XX. Porque, não sei se vocês sabem, mas nessa história da mulher no esporte, na história, o teste genético, primeiramente, foi incluído para impedir que, entre aspas, né, homens competissem com mulheres, né, porque ali, no mundo ambiente, principalmente da Guerra Fria, com a competição entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, a competição não ficava só na parte de armas e da corrida... Desculpa, gente. Na corrida espacial, mas na corrida esportiva também. Né? Qual país se sai melhor em todos os quesitos? No esporte, na educação, nas armas, né? na questão espacial. Então, começou a acontecer alguns casos específicos de russos e de americanos tentarem competir no feminino e colocaram esse teste genético, mas porque até então eles acreditavam que todos os machos, né, vistos socialmente como homens, eram XY, só que isso acabou fazendo que várias mulheres caíssem no teste genético, porque eram mulheres XY. Então, até a década de 90, isso era muito forte. E a partir da década de 90, com a descoberta de homens que eram XX, e a discussão que vinha lá atrás de mulheres XY, começou a se repensar essa questão. É apenas você ter o Y para você ser homem, visto somente como homem, ou esse macho, né? O que está relacionado a essa diferenciação do sexo? E começou a se pensar muito, tanto que alguns casos de mulheres XY começaram a entrar na justiça para poderem competir, né? Ou para recuperarem as suas medalhas. Né? Inclusive, teve casos de mulheres XY que se mataram durante esse período porque elas eram expostas de uma forma ridícula e midiática, né, em tabloides, falando sobre ser XY, afirmando que elas eram homens e não mulheres, né, por toda essa pressão social que foi gerada lá na Guerra Fria, sabe? E também na conquista do esporte feminino, porque também vinha bem antes, né? Porque a mulher não podia competir, a mulher não podia competir no esporte, depois ela passou a ser competida, mas o corpo dela sempre foi monitorado. A gente, quando vai estudar feminismo, a gente vê isso muito, como a mulher é monitorada em toda a sociedade, né? Não só a questão do esporte, mas como comportamento, que pode, não pode, roupas, né? O corpo da mulher sempre foi muito monitorado, né? E aqui a gente não vai entrar nesse assunto, porque senão a gente fica muito tempo, tá? Depois disso, dessas reflexões em relação à questão, mais para frente foram descobrindo mais genes relacionados, que inclusive levaram à queda do teste genético, né, para o esporte, que é muito importante a gente falar do esporte, porque quando a gente fala do esporte, também acaba entrando na questão da população trans, né? Por que a mulher trans pode ou não pode competir? Né? Porque ela é XY, mas a gente tem várias mulheres XY. Né? A gente vê quando a mulher é XY e ela pode sim competir, fazer um tratamento hormonal dela, e tudo mais, no caso da pessoa trans, isso não vai dar vantagem para a pessoa trans, justamente porque sempre existiram mulheres XY e não tinham essa vantagem. É que a pessoa trans ela vai passar por um outro processo, né, o tratamento hormonal, que vai fazer que o corpo dela haja como o corpo dessas mulheres que são XY, tá? Mas a partir de 2001, ali em pleno corrida, né, para o levantamento dos genes existentes na nossa espécie, ali, logo depois, já tinha saído, estava fresquinho ali em 2001, o sequenciamento genético humano, o projeto Genoma Humano, começou a descobrir outros genes relacionados à diferenciação sexual, né? O WNT4, por exemplo, ele promove, né, o desenvolvimento dos ovários e suprime o desenvolvimento dos testículos. Então, por exemplo, se uma pessoa é XY, ela tem duplicação do WNT4, essa pessoa não vai ter testículo. Então, um homem, socialmente visto como homem, né? Ali todos os critérios sociais que acabam usando na sociedade, e vai fazer um teste genético, ele é XX e não tem presença de SRY, muitas vezes é por essa questão, sabe? Não, um homem XY, gente, agora errei, desculpa. Se um homem, né, ele é reconhecido socialmente, um homem XX, por exemplo, ele acaba ali
fazendo teste e tal, acaba dizendo que é XX, ele vai fazer investigação do gene SRY, não encontra, muitas vezes ele vai ser por duplicação do próximo gene, é o SOX9, tá? Do SOX9, que vai dar características testiculares, né, ou ovotestes em pessoas XX. E o contrário, no caso de pessoas XY, né, que muitas vezes tem o gene SRY, porém, essa pessoa ela não tem manifestação testicular, tá? Vai ter o fenótipo ali social e visto no nascimento como feminino, porque tem duplicação do WNT4, que ele vai, mesmo tendo a presença do CRY, que vai fazer desenvolver o testículo, a duplicação do gene WNT4 faz o testículo subir, regredir, tá? E nesses casos, a pessoa pode ter uma gônada em fita, que é quando ela não se forma nem testículo, nem ovário, mas ela fica uma fita por quê? Porque ela entra em degeneração, então ela fica fibrosada, né? Ou muitas vezes um ovário insuficiente, né? Que gera insuficiência ovariana. Vocês entenderam essa parte? Que é bem complexa mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou perguntar no final. Tudo bem? Vou entender como tudo bem, tá, gente? E todo esse questionamento, né, e essas descobertas, aqui eu cito alguns genes, tá, gente? Que são envolvidos no processo, que são genes que eles têm uma participação bem ativa, mas como eu mencionei lá atrás, a gente tem 24 genes. Por quê? Tem gene que é específico para que a célula de Sertoli, que é uma célula que tem no testículo, que a célula de Sertoli vai produzir, ajudar na produção e maturação do esperma. Tem uma célula que vai agir nas células de Leydig, que é uma célula do testículo que produz testosterona. Tem genes relacionados às células da granulosa ali dentro do ovário, que vai produzir os óvulos, vai gerar a formação dos óvulos. Então, tem genes específicos assim também, tá? Então, são muitos genes que fazem parte de toda essa diferenciação. Mas esses que eu citei aqui, né? Tanto o WNT4, no slide anterior eu acabei não mencionando, mas estava ali no slide o RSPO1, que é um gene também que participa dessa transformação aí, o WTN1 e o SOX9. O SOX9, ele é ligado à formação de testículo, tá? Junto com CRY, tá? E muitas vezes ovário testículo, quando a pessoa não tem SRY, tá? Mas tem o WT4, mas não duplicado, apenas ele. Tá? O WT4, tá? E o WT1 é muitas vezes ligado a essa questão ovariana mesmo, tá? Se você tem esse gene duplicado em uma pessoa que é XY com presença de SRY, você pode ter um ovoteste, você pode ter um ovário nessa pessoa. Então, assim, é muito complexo isso, tá? O RSPO1 é um gene que é ligado na maturação gonodal ali. E ele dá suporte tanto para o SOX9 quanto para o WT4, tá? Então, assim, para vocês entenderem que há uma complexidade no balanço para a transcrição desses genes, que, assim, além de ter a presença do gene, né, tem o que esse gene vai ligar e desligar na sua transcrição de hormônios, né, enzimas e receptores do processo de diferenciação do sexo. Não sei se eu fui clara. Gente, eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Então, vocês vão colocando aí no chat as perguntas. No final, eu vou responder as perguntas, tá? Por isso que fica esse questionamento. Como a gente tem, né, diversos genes ligados ao desenvolvimento sexual, por que ainda tem muitas pessoas que ainda querem usar um sistema binário, inclusive para o sexo, para conter toda a diversidade humana, né? Não seria melhor, ou não é melhor essa discussão que tem sido atualmente, se a gente fazer uma biologia de sistema, quando vai se tratar dessa questão de sexo, porque para a formação do sexo biológico tem um sistema por trás, né? Não é só a presença do X e do Y, mas tem diversos genes aí que vão participar, que vão depender também da maturação dessa célula, que vai depender de como essa célula vai produzir os hormônios, no caso das células de Sertoli, Leydig, granulosa, né?
E como também a pessoa tem essa célula, se a sua célula é mosaica, se as células são mosaicas, não são mosaicos, se ela tem receptores hormonais ou não. Então, é algo muito complexo. E sempre para colocar assim, a discussão atual, eu gosto de trazer essa estátua do Hermafrodito, né? Que era Hermafrodito, né? Que chamava na Grécia Antiga, né? Que era esse filho de Hermes, né? E Afrodite, que chamava Hermafrodito, e ele foi fundido na mitologia grega ali, por um pedido de uma ninfa, porque essa ninfa amava muito ele na mitologia. Os deuses fundiram, né? E se tornou o ser hermafrodita. E o hermafrodito, no caso o deus hermafrodita, e as pessoas hermafroditas na Grécia, na Roma, na Pérsia, né, em várias culturas orientais, assim, inclusive, né, na Índia, eram seres respeitados, eram pessoas respeitadas, tinham uma relevância social e religiosa grande, né? E daí faz a gente questionar, né? De onde veio essa binarização? Foi da biologia mesmo, né? Quando foi desenvolvida 150 anos atrás esses sistemas binários, foi para atender uma demanda social, não realmente o que estava sendo encontrado ali pela biologia? Então, são questionamentos importantes para a gente fazer. Finalmente, vou chegar nos estados intersexos. A gente precisa ter essa introdução, que é muito complexa, né? E eu estou vendo ali, estou vendo só os barulhinhos, tá chegando os questionamentos que eu vou responder ali no final sobre essa complexidade. Atualmente, a gente divide os estados intersexos em grandes grupos, 4 grupos, tá? A pessoa que é intersexo, e eu gosto de usar a terminologia intersexo até para essa questão da discussão da intersexualidade, da complexidade da intersexualidade, mas também se usa DDS, tá? No meio médico se usa muito DDS. Principalmente o médico mais, uma visão mais paternalista, assim, e patologizante da questão, usa muito a DDS, né? Mas aí a DDS você vai entender tanto como diferença do desenvolvimento do sexo, quanto a desordem ou distúrbio, que eles ainda usam, algumas linhas ainda usam, tá? Mas eu prefiro usar intersexo, que também ela é discutida internacionalmente, né? Inclusive tem protocolos da ONU de atenção à saúde da população intersexo, como também da própria OMS, que trata usa as duas terminologias, né? DDS e intersexo. Eu prefiro o intersexo, justamente até pela minha própria luta social de vivência quanto pessoa intersexo. Então, a gente vai ter esses 4 grandes grupos, né? Cromossomo, ovário testicular, 46XY e 46XX. Eu coloquei as informações aqui no slide grande, assim, até para vocês anotarem, né? Que tem muitas pessoas que gostam de anotar, tá? Mas eu já coloco em cima ali como o título os nomes que são chamados, né? Eu uso o intersexo 46XX para os casos de intersexo que tem cromossomo XX, mas se você vai encontrar na nomenclatura também, na questão bibliográfica, pessoas que são como DDS-XX, e até pseudo-hermafroditismo feminino, como era chamado antes, até 2003, né? Mas você vai encontrar bastante ainda. Que eram essas pessoas que são XX, mas desenvolvem características fenotípicas, muitas vezes têm tecidos testiculares, e a questão genital ambígua, né? Ou pode ser uma genitália vista socialmente como feminina ou até masculina, mas são XX. Então, a gente tem vários tipos de casos, né? Eu vou só passar por eles, tá? A gente tem, por exemplo, pessoas que são intersexos XX por questões androgênicas maternas, tá? Porque muitas vezes a mãe acaba usando algumas progesteronas, né? Durante o primeiro trimestre ali, daquela primeira formação, lembra que até a 5ª semana é igual, depois na 6ª a diferenciação, então você altera, né? A interação gênica daqueles genes que a gente citou anteriormente. Então, você vai ter ali uma virilização daquele feto que era XX, que ia gerar uma fêmea típica, tá? Ele acaba gerando uma pessoa intersexo. Ou androgênicos mesmo, da própria mãe. Por exemplo, uma mãe com SOP, né? Uma mãe com SOP, ela pode ter filhos intersexo, por quê? Porque ela tem uma produção de androgênios mais alta. Então, se seu filho for um filho XX, né? Esse filho vai ter
características androgênicas, que podem ser desde uma clitomegalia, né, que é o clitóris maior, muito similar ao pênis, lembrando que o clitóris e o pênis são análogos, tá? Tem uma formação ali análoga, tem a mesma formação, assim como as gônadas, como eu mostrei anteriormente, e também os tecidos embrionários da formação ali estão participando desde o início ali. Alguns sem fusão labial, lábio escrotal. Por que a gente chama de lábio escrotal? Porque o escroto nada mais é que um lábio fundido, tá? Então, aquela pele ali do escroto, da bolsa escrotal, antes da diferenciação, seria um lábio, né, da vulva. E fechou. Então, tem virilização que você não vai ter essa fusão, e tem virilização que você vai ter essa fusão. Chega na fusão total, inclusive. Né, que você vai olhar a genitália externa, é uma genitália tipicamente vista ali socialmente como masculina, tá? E tem outras questões, como tumor ovariano, a deficiência da aromatase. A aromatase é uma enzima que converte, né, a testosterona em estradiol, tá? E também faz o contrário, tá bom? Porque ela mantém a homeostase hormonal ali. Se a pessoa tem uma deficiência e ela for XX, tá? Ela pode desenvolver virilização. Se a pessoa é XY, ela vai desenvolver feminilização fenotípica, tá? A síndrome de Meyer-Rokitansky, não sei se alguém já ouviu falar, é uma característica, sim, é considerada intersexo, mas, assim, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de falar sobre isso, porque existe um preconceito em relação à questão intersexo, né? Você ser associado à questão intersexo, você vai ser menos mulher, né? Eu tenho muita dificuldade, assim, de tocar nesse assunto, né? Mas quando a gente parte do pressuposto ali que a pessoa intersexo, ela tem uma variação das características corporais sexuais, o fato de você ter Meyer, não ter a formação do útero, muitas vezes, né? Útero, trompas, né? E às vezes até 2/3 da vagina, você teve uma alteração no desenvolvimento ali, uma alteração do seu corpo, dentro dessa diversidade que a gente encontra. Então, é um estado intersexo, mas é menos perceptível, né? Vai impactar nessa pessoa a questão mais de ter filhos, gestar filhos nesse sentido, mas não de tirando do ovário. Você vai ter o ovário, você pode fazer inseminação artificial. Inclusive, no Brasil, teve já transplante de útero para mulheres com Meyer-Rokitansky, tá? A digenesia gonadal completa, tá? A digenesia gonadal completa é quando você tem um feto XX, forma toda ali a questão, primeiramente, a diferenciação sexual interna, né? Ovário, útero, trompas, porém, num certo momento da gestação, seja mais para o final, para o meio ali da gestação, o testículo sofre mutação ali. Pensem mutação como uma questão normal da nossa espécie. Eu tento usar a palavra mutação porque eu estou tentando ressignificar a palavra, né? Tá, gente? Não no sentido deletério, tá? Sofre uma alteração, tá bom? E essa alteração vai fazer que o ovário, ou ele fique com uma insuficiência ovariana, ou ele regrida e fique uma fibrose mesmo, tá? Que é o ovário em fita. Isso tem a ver com aquele processo lá de diferenciação ali sexual. Por exemplo, vou citar um exemplo. Se a pessoa for XX e ela não ter dos dois X, a gente tem os dois X. Lembra aquele gene que eu falei lá, WNT4? A pessoa ela tem só apenas em um cromossomo X, não tem no outro. Ou ela não tem nos dois. Ou um dos genes ele não consegue transcrever a mensagem que vai maturar essa célula, ela regride, por exemplo, tá? A gente tem assim, a insensibilidade ao LH e o HCG. O LH é o hormônio luteinizante, é um hormônio que tanto no macho típico como na fêmea típica, vai agir na gônada para que a gônada produza, né? Nossa, deu um branco agora, gente, desculpa. Mas que a glândula produza o quê? As questões hormonais mesmo, né? Na célula granulosa, o LH vai agir em cima da produção dos hormônios sexuais, e na célula de Leydig para a questão
da produção da testosterona, tá? Assim como o FSH, que é um hormônio folículo estimulante, que vai agir nos folículos para a questão de produção de espermatozoide na pessoa XY e de óvulos na pessoa XX ali, pensando no típico, tá? O LH tem essa função de questão hormonal. Então, se você tem uma insensibilidade, ou seja, o receptor não consegue acoplar o LH na sua célula, você não vai fazer esse processo, não vai transcrever, não vai produzir. Então, você tem uma insuficiência na formação, você tem uma insensibilidade. Então, a pessoa ela vai ser XX, mas ela não vai ter as características, né, maturadas, tá? Vai ter uma insuficiência ovariana, né? Na puberdade, não vai entrar na puberdade, assim como a HCG também, principalmente na pessoa XX, está muito ligado à questão, inclusive, da fertilidade, né? Vamos lá. Da pessoa intersexo 46XX, a gente tem a genesia renal com cariótipo XX, né? Que é uma variação, né, da Rokutansky que eu falei ali, mas é uma síndrome de Rokutansky, que ela, além de ela gerar genesia uterina, ela gera a genesia renal. Então, nesse caso, por exemplo, você tem uma comorbidade, né? Que é uma comorbidade que vai interferir na qualidade de vida dessa pessoa, biologicamente falando. Então, nesse caso, você pode, inclusive, relacionar, assim, com uma questão da doença, nesse caso. Então, vocês vão perceber que tem casos específicos de pessoas intersexo que vão ter, sim, uma questão de patologia, mas não é todos. Isso que a gente vem discutindo, né? Inclusive, por que da patologização de todos os casos? Você pode tratar a questão da intersexualidade falando, ó, tem intersexualidade que tem comorbidade, tem intersexualidade que não tem comorbidade, né? E a intersexualidade em si não é uma doença, né? É uma questão de diversidade do desenvolvimento, diferença do desenvolvimento, que em alguns casos vai necessitar de atenção médica, outros não. Né? E mesmo necessitando de atenção médica, assim como na gravidez você precisa de uma atenção médica, clínica, de enfermagem, uma equipe multiprofissional, você vai precisar, e não é de uma doença, entende? Então, essa discussão. Também uma variação ali da síndrome de Rokutansky, que a gente tem uma que altera esse gene MOD5, que é ligado muito ao diabetes. Tá? Então, eu cito também alguns exemplos, porque muitas vezes, quando a gente está em discussões, as pessoas acabam associando a intersexualidade com doença para justificar ainda a patologização. Mas não, a gente tem casos específicos que sim, mas não são todos os casos. Lembra quando eu falei para vocês lá atrás sobre o homem XX, né, que antigamente era chamado de macho XX, ou a gente chama de ou homem pela questão da identidade, da apresentação social, ou a síndrome de La Chapelle, né, que são homens que são XX, tá? E naturalmente, ali, entenda-se naturalmente no desenvolvimento do desenvolvimento, durante a fase do desenvolvimento, tá? Não é que um é natural e o outro é antinatural, tá? O homem trans não é natural, não é essa a discussão, tá? A discussão é da formação ali, a pessoa vai formar pênis, testículo, escroto, né, sendo XX, tá? Geralmente é ligada a baixa estatura, mas por quê? Porque essa pessoa ela vai ter uma dificuldade, muitas vezes, no fechamento da epífise, mas que daí poderia deixá-la alta, mas a maturação ali do desenvolvimento do estirão não acontece, muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa precisa ali de um uso de um pouco de GH para crescer, tá? E a atrofia testicular é porque você tem a formação do testículo, porque muitas vezes você tem ou SRY, tá? E se você não tem o SRY, tem o SOX9, que leva à formação testicular, tá? Mas você não tem todo o processo que mantém aquilo, porque as pessoas acham que a diferenciação do sexo ela acontece dentro do útero e se mantém ali, pronto, acabou. Foi, vai ser é o machão, é a fêmea, tal. Só que a gente vai ter processos de desenvolvimento diferentes, que eu não trouxe, por exemplo, nessa aula, porque é uma aula muito superficial, né, para vocês entenderem a complexidade. Mas tem nesse estudo que eu citei para vocês sobre da Nature, tem outros, se vocês colocarem Nature, pessoas intersexo, por exemplo, aparecem várias questões sobre pessoas intersexo e tem essa discussão de experimentos, por exemplo, com rato, não gosto muito disso, tá? Eu deixo aqui que eu não gosto muito disso, mas foi feito, né, de você fazer edição gênica, né? Não sei se alguém aqui já falou em edição gênica, que é editar genes, né, para que eles façam o que você
quer que eles façam. Então, de ratos que já nasceram, né, ali, ó, XX, com o ovário, mas você edita o gene, né, para que ele suprime o ovário, e daí você duplica ali o gene que faz a maturação do testículo, por exemplo, o SOX9, né, que tem o SOX9 é um gene que está no cromossomo X, tá, gente? Por isso que o SOX9 está presente no XX e no XY. Então, se você faz que ele acaba agindo de uma forma mais forte, daí acaba desenvolvendo testículos num ser já nascido. Ou seja, aquelas células de granulosa são transformadas em células de Sertoli e células de Leydig. É bem interessante isso, inclusive, gente. Vale a pena dar uma pesquisada sobre, porque é uma coisa assim que envolve engenharia genética, inclusive, né, edição gênica. Só não entro nisso porque fica muito grande, assim, tem que ser acho, algo específico, só vamos falar sobre edição gênica. O que a gente tem sobre edição gênica, sabe? Porque é bem complexo. Tem a hiperplasia congênita da suprarrenal, que é o estado intersexo maior, no caso da ambiguidade genital em pessoas XX, tá? 60% dos casos de genitália ambígua, ou de ambiguidade genital, de genitália atípica, é provocada pela hiperplasia da suprarrenal, tá? E ela impede ali a produção de cortisol, né? E acaba gerando um bloqueio enzimático, né? Inclusive da maturação, da ação de estrogênios, né? E acaba levando o nível de aldosterona, elevando o nível de outros androgênios, como a própria testosterona, né? E pode tanto ter um desequilíbrio homodinâmico, né? Homodinâmico e hemostático do sujeito, da pessoa. Lembre que eu vou falar pessoa e sujeito, aqui eu não vou usar mulheres, porque a pessoa intersexo XX, ela pode se identificar enquanto mulher, enquanto homem. Vocês vão ver que eu sempre uso pessoa, 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 e às vezes eu cito qual que é o mais comum daquela pessoa, se identificar com o feminino ou com o masculino, mas eu acho que eu percebo, acho e percebo que muitas pessoas intersexo são induzidas a escolher um sexo, sabe? São forçadas a escolher, se identificar com um sexo, a ter uma percepção de gênero específica. Então, a gente precisava ter mais liberdade nesses corpos, para ela desenvolver o que ela realmente se percebe, sabe? Por isso, esse acho que é muito importante. Ok? E assim, vocês vão ver que essas interações, por envolverem principalmente a testosterona, tá? É uma quantidade um pouco mais elevada, não altera as estruturas mullerianas, tá? Mas são mais as estruturas externas, né? Da genitália externa. Então, você tem casos de apenas clitomegalia, alguns clitomegalia com fusão dos grandes lábios, ou fusão dos grandes lábios sem clitomegalia, como também da formação de um pênis típico, né? Com formação do pênis, prepúcio, a uretra vai para dentro desse pênis e fecha, tá? Tem uma variedade bem grande, inclusive. Quando requer estabilização endócrina, no sentido assim, não que você vai... É uma questão que a gente luta bastante sobre hiperplasia, porque tem um costume de operar todas as pessoas XX com hiperplasia para o feminino, sabe? Tipo, que eu percebo, a gente tem aqui pessoas intersexo também, a gente também encontra na literatura que tem várias pessoas intersexo que têm hiperplasia, que vão identificar com gênero masculino, e assim, não é melhor você esperar a pessoa ter maturidade para poder dizer que cirurgia será feita do que você operar nessa idade? Porque se você espera a pessoa decidir, ela vai ser operada porque ela deseja. Se você opera todas as crianças intersexo com hiperplasia por feminino, você vai operar, inclusive, as que não se identificariam com esse feminino, ou se identificariam enquanto não binárias. Então, você tira o direito de escolha, de autonomia, e, inclusive, de autodeterminação de gênero, né? E mutila, né, essa criança, tá? Esse bebê. O que a gente não é contra, a gente entende que sim, precisa de muitas vezes estabilização endócrina. O que é isso, Dione? Estabilização endócrina, porque muitas vezes a pessoa intersexo com hiperplasia, ela tem um desbalanço, né, aí no cortisol, né, ela tem um desbalanço, né,
do processo do hidrocortisol, inclusive, você tem que tomar hidrocortisol, que leva à perda de sal, tá? Então, se a pessoa começa a perder sal, né, vocês lembram daquele mecanismo da bomba de sódio, né, e potássio, né, é um desequilíbrio nisso, que você começa a perder água, a criança morre de desidratação. Então, uma coisa é você tratar isso, outra coisa é você operar, né, essa criança. Outra coisa é, por exemplo, algumas pessoas que têm hiperplasia vão produzir muita testosterona e você pode fazer com que se feche a epífise dessa criança. Então, ela não vai crescer. Então, fazer um bloqueio, né? Para que chegue na puberdade ali você vê o que vai ser. Mas não justifica a cirurgia. A gente tem várias formas. A gente tem a forma clássica, né, da hiperplasia, que é a 21-hidroxilase, que é 90% das RACs, tá? 75% dos casos tem, sim, perdedura de sal, mas 25% não é perdedura de sal, inclusive. Então, assim, se você trata a hipotensão, você impede o colapso vascular, tá? E o óbito. Mas você não pode associar isso à cirurgia. Você vê, quando você associa isso à cirurgia, é mais uma questão normativa. Só que tem formas não clássicas. A gente tem formas ligadas a 11-hidroxilase, a 3-beta, né? Hidroxiesteroidase. Ai, que falei certo dessa vez. Desindrogenase, gente, porque eu tenho uma dificuldade de falar algumas palavras que vocês vão ver, né? Não sei se eu sou do interior, às vezes eu, né, tenho um jeitinho diferente de falar, né? E eu falo enrolada ali. Mas é importante que hoje eu consegui, vocês entenderam a mensagem, tá? Só que existe formas de né, hack em pessoas XY. A maioria das hacks em XY não gera ambiguidade genital, tá? Porém, essa forma da 3-beta, ela gera, inclusive, em indivíduos XY, tá bom? Além de XX. Acabamos ali a parte de intersexo, né? XX, meu Deus, deixa eu ver que horas são. Gente, deu 10 horas, mas eu ia pedir para vocês ficarem mais um pouquinho, por quê? Por causa que a gente começou um pouco mais tarde, né? A gente tem até uma discussão no início, então eu pedi para vocês ficarem mais um pouquinho, mas eu vou passar essa parte mais rapidinho, mas para a gente pelo menos ter um conteúdo adequado aqui, tá? Quando a gente pensa no intersexo, né, ovário testicular, ou DDS, muitas vezes chamado ovário testicular, ou chamado hermafroditismo verdadeiro, né, era chamado antigamente, ainda se usa em alguns lugares, e dentro do movimento intersexo tem pessoas lutando para manutenção de hermafrodita, né? Inclusive, se vocês procurarem, vocês vão encontrar vídeos antigos de pessoas intersexo não gostando dessa terminologia, inclusive eu, né, não gostando, mas tem pessoas intersexo que se identificam. A gente tem feito um movimento de inclusão disso, né? Porque a gente pode criar um movimento intersexo que exclui. A gente tem que incluir, né? Então, se tem pessoas que têm esse diagnóstico, porque a gente fala hermafroditismo é o diagnóstico, né? Médico, né? Para a questão. A pessoa se identifica, a gente deve incluir, né? E ressignificar essa terminologia que já foi muito demonizada, né? Quando a gente pega aí as pessoas intersexo, com o hermafroditismo verdadeiro, são 10% dos casos da intersexualidade de forma geral, tá? A tendência é que a genitália ela seja virilizada, masculinizada. E o cariótipo mais comum é o mosaicismo, tá? Mosaicismo e o XX, os mais comuns, tá? O XY é o menos comum, mas você encontra casos de hermafroditas que são XY, ok? Em torno de 10, 5% dos casos, mas a maioria vai ser mosaico ou XX numa proporção muito próxima, inclusive, tá? O hermafroditismo verdadeiro, o ovário testicular, você vai encontrar a presença de ovário ou testículo ou ovotestes, né? Na literatura, o que você mais encontra, 2/3 do caso tem ovário testículo, tá? 1/3 tem bilateralmente. Tá? Então, o que é esse 2/3? 2/3 vai ter ovário testículo, vai ser um lado vai ser testículo, o outro lado vai ser ovotestes. Ou um lado vai ser ovário, o outro lado vai ser ovotestes. Daí 1/3 vai ter ovotestes em ambos os lados, tá? O testículo é mais presente à direita,
o ovário mais presente à esquerda. Não me pergunte o porquê disso, porque não tem um detalhe assim explícito. Por que gera? Por que será que vai? Não, é mais encontrado, mas não tem uma explicação assim. Eu, pelo menos, não encontrei, né, pesquisando. Eu não sou detectora de todo o conhecimento do mundo. Também estou aqui estudando bastante sobre isso, mas a gente está sempre aprendendo, né? Não encontrei nada que relacione ser mais à direita ou mais à esquerda, né? A presença do ovário, do testículo ali. E a maioria tem intraabdominal, tá? As glândulas palpáveis, que é ali externa, que você vê ali na bolsa escrotal, quando tem, ou nos grandes lábios, alguma genitália ambígua, né? Que é essa glândula descida, né? Quando ela acontece assim, a glândula palpável, ela aparece em 61% dos casos, né? De pessoas com ovotestes, inclusive, tá? Que daí desce o ovoteste, mas o ovário fica lá dentro. A infertilidade, ele é mais comum no testículo, tá? Tanto que a fertilidade, ela é em torno de 5%, assim, a fertilidade no testículo de uma pessoa que é intersexo, né, ovário testiculada. E o ovário já é muito mais comum ser fértil, em torno de 60%, tá? Os tumores gonodais são raros, tá? Então, usar a justificativa de ter tumor para retirar o ovoteste não é muito plausível, sabe? Agora vamos para os casos de DDS 46XY. Estou tentando um pouco mais rápido, tá? Por causa do tempo, mas para vocês perceberem a quantidade de estados intersexos. A gente tem a hipoplasia das células de Leydig, né? Que a insensibilidade é a mesma que a insensibilidade ao LH, que eu citei lá para vocês, tá? Só que no caso do XX, é usada mais a nomenclatura de insensibilidade ao LH e ao HCG, tá? Quando é XY, usa muito a nomenclatura de hipoplasia das células de Leydig, né? Com ou sem, né, insensibilidade ao HCG em pessoa XY. Né? Geralmente, há uma variação da genitália, você vai ter pessoas que têm genitália com XY virilizada, né, ambígua e até feminina, vista socialmente, tá? É mais comum a virilizada e a genitália vista masculina, mas assim, é comum ter hérnia inguinal, tá? Com presença da gônada, tá? Ali, do testículo. Porém, se encontra em muitos casos estruturas mollerianas presentes, sabe? O que é isso? Você tem ali, no caso ali é XY, tem ali o pênis, quando é ali o pênis ou ambígua, mas se você for investigar, você vai encontrar próstata e vesícula seminal, mas você vai encontrar resquícios dos ductos de Muller, né? Resquícios de ovário, de trompas nessa pessoa. Tá? A gente tem os casos de deficiência da biossíntese da testosterona, e aqui eu só vou passar mesmo, porque todos esses nomes que vocês estão vendo no slide, que vocês depois podem estar dando uma pesquisada, eu vou passar para vocês, né, nos slides, para vocês verem separadamente, porque é muito caso, são todos casos relacionados à biossíntese da testosterona. Quando você tem uma deficiência da biossíntese da testosterona, você tem aí pelo menos uns 10 casos de estado intersexo diferente, porque são ligados a enzimas diferentes, tá? Do processamento da testosterona, né? Ou do processamento de grudar a testosterona, ajudar a testosterona a grudar na célula e ser metabolizada e transcrita, né? E agir em alguns genes para serem transcritos, como também no pós, né? Na ação dessa testosterona. Ela entrou na célula, mas ela não é transcrita, né? Não faz a transcrição disso, então não tem ação. Então, assim, tem N formações, algumas interagem, inclusive, com as adrenais, outras não. Então, é bem grande, assim, o espectro. Geralmente, a baixa virilização, né? Então, a genitália acaba sendo ambígua, ou uma genitália virilizada, só que com a administração da testosterona, a pessoa responde bem, tá? Só que isso tem que ser uma decisão da pessoa, né, gente? Não é o médico fazendo isso sem a pessoa saber. De novo, aqui a gente tem deficiência da aromatase, como eu expliquei para vocês. É a deficiência na enzima que faz a transformação, né, de testosterona em estradiol, testosterona, que mantém ali o equilíbrio, tá? A gente tem a insensibilidade androgênica completa,
que são pessoas que não têm receptores, ou os receptores eles não funcionam, tá? Para testosterona, então você tem testosterona circulante, só que você lá não consegue ligar. Então, a pessoa quando tem a deficiência da testosterona ali, quando ela é com forma completa, você tem feminilização total desse feto XY, tá? Você vai ter vulva, vagina, né? Só que você vai ter um testículo interno, mas não vai ter útero, porque você não vai produzir, por ter um testículo, e vai ter produção de hormônio antimuleriano, que é o hormônio que faz regredir o útero, tá? Mas você também não vai ter testosterona, que é o hormônio que vai fazer que se mantenha a próstata. Então, essas pessoas não têm útero, não têm próstata, não têm vesícula seminal e não têm trompas, tá? E ele é muito ligada ao X, né? Ligada ao X. Então, essa, de forma geral, que eu vou passar para a gente poder ir para o próximo estado intersexo, muitas vezes essas meninas, vou falar meninas aqui nesse caso agora, porque eu, por exemplo, não encontrei, mas pode ter, claro que pode ter, mas pessoas com insensibilidade androgênica completa que se identificavam como sendo do gênero masculino. Não encontrei, já conversei com ativistas de fora, não encontrei os ativistas que têm sensibilidade androgênica que se identificam com o masculino, geralmente a forma parcial. Então, assim, a gente já entra até na discussão da transgeneridade, né? Porque não sei se alguém aqui pesquisa a questão biológica da transgeneridade. Você tem vários casos de pessoas trans, mulheres trans, no caso, que têm um desenvolvimento fenotípico virilizado, né? Que é a presença do SRY, do Y, tal, e com o genes ali funcionando, mas você tem insensibilidade androgênica nas células neurológicas. Então, assim, você vê que isso é uma hipótese que correlaciona, né? Que a pessoa com insensibilidade androgênica completa acaba tendo a identidade de gênero feminina porque ela tem sensibilidade total à testosterona, toda a ação da testosterona teria no cérebro e dos tecidos, então que isso é muito ligado, tá? O grau de malignização da gônada é baixo, né, em torno de 6% no máximo, assim, eu coloquei o dado mais alto, tá? Isso quando a pessoa é jovem, a malignização aumenta depois dos 50 anos, então, assim, não teria o porquê retirar a gônada. Eu participo de um grupo de meninas com insensibilidade androgênica, porque meu próprio diagnóstico, né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas como a pessoa não sabe que intersexo desde que nasce, né? Eu já até falei para vocês que como que é a questão, como que nasce, que é a minoria dos casos, mas quando é na fase de adolescência, muitas vezes demora para fechar o diagnóstico, quando a gente pensa em diagnóstico médico, tá, gente? Por quê? Porque a intersexualidade é muito complexa. Às vezes a pessoa tem estados diferentes numa mesma pessoa, como é o meu caso. Então você não consegue fechar um diagnóstico. O diagnóstico é mais para você entender por que a pessoa ali funciona daquela maneira que você tem que ter uma atenção à saúde diferente, é isso, sabe? Então demora. Eu fui fechar totalmente o meu diagnóstico, entendeu? O meu corpo com 30 anos, né? Eu tive várias hipóteses durante a vida toda e, tipo, fui fechar depois, porque envolve muitos exames caros, né? Então, exigir da população que para ela ter uma atenção à saúde adequada, ela tenha que realmente ser intersexo e não ser transgênero, além de ser uma exclusão, uma transfobia com a população trans, eu estou falando isso justamente porque a gente tem recebido bastante ataque nesse sentido, inclusive porque a gente apoia a causa trans, né? Não só porque eu também sou uma pessoa trans, mas assim, porque são causas aliadas, né, que lidam com as questões de gênero, que justificam o não tratamento por não saber realmente se a pessoa é intersexo. É umas coisas absurdas, assim. Então, não tem como se registrar a pessoa, entende? A gente tem a forma parcial, né, que a forma parcial, diferente da forma completa, a pessoa tem interação com a testosterona, então você tem um certo grau de virilização que pode desde uma genitália, né, atípica, ambígua, até uma genitália atípica, daí vai ter vários casos, vai ter pessoas que têm sensibilidade androgênica que, no caso, são férteis, outras não são férteis, né, algumas são férteis e têm ginecomastia, né, tendo pênis, então, assim, é bem grande, assim, né, inclusive tem formas moderadas e leves dessa manifestação. Dentro do XY, a gente tem a deficiência da 5-alfa-redutase, então tem várias formas, né, de manifestar essa deficiência,
o que é isso? O que é a 5-alfa-redutase? Né? É uma enzima, assim como a aromatase faz esse equilíbrio homeostático entre testosterona e estrogênio, o DTH, ele é feito um equilíbrio homeostático com a testosterona por essa enzima. Se você não tem essa enzima, você não tem produção de DTH, você tem só de testosterona. E na diferenciação genital, ela é muito importante para fechamento do escroto, tal, muitas vezes, né, levar a uretra para a ponta do pênis, né? A gente tem muitos casos de pospádia, que é relacionado, inclusive, com a 5-alfa-redutase, né? Que pospádia é quando não se forma a uretra na cabeça do pênis, se forma durante, né, ali o desenvolvimento. Então, tem vários casos, né? E muitas vezes essas pessoas são criadas para o sexo feminino, mas a identidade de gênero mais predominante é a masculina, porque a pessoa tem ali um pênis não vai crescer, né? Muitas vezes não vai estar ligado à uretra na cabeça do clitóris, ele queria formar o pênis, mas às vezes só que você tem uma pseudo-invaginação, porque você não tem a colobação, né? Colobação do fechamento da pele escrotal ali, né? Então você fica com uma aberturinha, parece um introito de uma vagina. Só que daí na puberdade aumenta a testosterona, mesmo não tendo transformação de DTH, testosterona tão grande, tão alta, que você tem todo o desenvolvimento fenotípico, né, visto somente como masculino, tá? A gente tem, passando aqui rapidamente, tem outros estados intersexos. A gente tem regressão testicular, que é quando o testículo regride. Lembra que eu falei da digenesia gonadal XX lá? Que ela regride o ovário? Então, aqui você tem regressão do testículo, por causa da transcrição daqueles genes relacionados à maturação testicular, né? Tanto o SRY quanto o SOX9, tá? Ele não mantém a maturação testicular. Então, você vai ter um agonismo, né? Que é a genesia, ela acontece antes da formação da genitália externa, então você tem todas as características vistas como femininas mantidas nessa pessoa XY, tá? Isso inclui útero e trompas, tá? Com o testículo regredido, como a anorquia. A anorquia é quando acontece depois, você tem formação externa da genitália, só que depois dessa formação o testículo regride, então essa pessoa não vai passar pela puberdade. Tá? Se não tem um acompanhamento, ela vai ficar uma pessoa com uma infância eterna. Quando eu falo infância eterna, é que ela vai ser criança eternamente, tá, gente? Mas assim, ela vai ter características fenotípicas que não vão ser nem vistas como masculina, nem como feminina, sabe? Vai ter um atraso da puberdade que, se você não acompanha, não vai ter ali a puberdade, sabe? A gente tem a digenesia testicular, também, que é muito parecida, a diferença que, diferente da regressão, o testículo regride, a digenesia, o testículo perde a função, né? As células de Sertoli e de Leydig, elas se degeneram, né? Elas se dissolvem ali, de forma mais, assim, popular falando. A gente tem a síndrome da persistência dos duplos de Muller, que é a presença de útero em pessoas XY, né? A pessoa tem a formação lá, tem pênis, testículo, epidídimo, tem tudo e tem útero, tá? Tem a síndrome de Swyer, que é a digenesia gonadal completa XY, que a pessoa vai ter todo o fenótipo feminino, sendo XX, XY, inclusive útero e trompas. Inclusive, a gente pode fazer inseminação artificial no caso dessas meninas. Estou falando menina justamente porque a grande maioria, né, a grande maioria mesmo, se identifica com o gênero feminino. Só que isso não justifica qualquer tipo de cirurgia, tá, gente? Você tem que ouvir as pessoas. Que custa ouvir, né? Que custa ouvir. O fenótipo geralmente é completamente feminino mesmo, tá? E nesse caso específico, se recomenda a retirada das gônadas. Nesse caso específico, porque tem risco de malignização, porque a digenesia gonadal, você tem uma formação de um testículo durante o período dele, sofre de digenesia, e essa digenesia transforma esse testículo em fita, e esse testículo em fita vai grande maioria das vezes, transformar em tumor de gônada, tá? Só que isso pode ser feito na adolescência, tá, gente? No início da adolescência, não precisa ser no bebê. A pessoa pode ter ciência do que está fazendo com ela. Né? Eu esqueci de falar que esses intersexos X também era chamado de hermafroditismo verdade masculino, né? Isso é muito importante para
porque muitas vezes você vai encontrar artigos que falam como pseudo-hermafroditismo masculino pela questão XY, essa terminologia já caiu, mas eu te trago justamente para lembrar. Tá? E tem outros estados intersexo aqui menos comuns, que é importante, todo mundo acho que já ouviu falar de agenesia de pênis, inclusive teve um caso aqui na USP que foi operado, a gente ficou assim, horrorizada, porque era um menino que tinha 2 pênis completos, saudáveis, assim, por que operaram essa criança com 8 meses de idade? Essa criança não podia crescer com os 2 pênis, não podia escolher, sendo que não ia dar nenhum problema urogenital para essa criança, né? É um caso muito raro, mas ainda tem essas atitudes ainda que a gente vem fazendo esses diálogos, essas reflexões, o porquê disso. Mas a gente tem cá outros casos, como a transposição penoescrotal e o pênis bífido associado à estrofia vesical. Eles são casos que a pessoa precisa ser acompanhada desde cedo, né? Porque principalmente a estrofia vesical, tipo, se não for acompanhada, a criança morre. Né? Então, são aqueles casos que têm questões patológicas que muitas vezes são usados para justificar cirurgias em todos os outros casos que não tem. E, por fim, eu coloco tanto o intersexo quanto o DDS aqui, porque vocês vão ver que, para alguns casos aqui, a gente realmente pode usar DDS, tá? Não intersexo. Quando a gente pega, por exemplo, genesia groddal mista, onde a gente tem uma gônada em fita, ou até um testículo, mas a pessoa é XY e X0, né? É um estado intersexo. Quando a gente pega alguns graus de virilização, né? Associados a essa questão mesmo, né, a presença de útero e vagina, mas com características parecidas com a síndrome de Turner, que eu já vou falar, inclusive, ou uma virilização interna, são características, né, de pessoa intersexo. Então, pessoas elas têm que ser assistidas, porque, lembra, quando tem a palavra de ginesia gonodal, geralmente essas gônadas têm que ser acompanhadas para não gerar tumores de gônada, tá? A pessoa tem que ter ciência do que está acontecendo no corpo dela. Eu já falei isso, né? Que a pessoa geralmente é X0 e XY, né? 25% das gônadas acaba sendo estria, né? Quando é estria, que é essa gônada, ela sofre uma digenesia tão grande que forma uma fita, ela deve ser retirada, tá? E assim, uma coisa um dado muito importante que eu acho trazer nesse estado é que o sexo masculino, assim, social, né? Nem é sexo, o gênero masculino é excluído apenas quando casos o testículo ele é tópico. Mas por quê? Né? Quando tem o testículo tópico, e se essa pessoa que é X0, XY, tem um testículo interno, não sofreu uma genesia completa, se identifica como menino, você vai operar porque o testículo não é tópico, porque a genitália é pequena. Então, as discussões que a gente tem que fazer que são processos que, se não forem refletidos, geram mutilação genital, né? Nós temos a própria síndrome de Klinefelter, né, como Turner, né, mulheres com Turner, principalmente, a grande maioria se identifica quanto mulher, mas nós temos casos, inclusive, de homens trans Turner, né, inclusive tem 3 conhecidos que são, assim, então, sempre me lembram para falar desses casos, justamente porque, por a gente não falar, muitas vezes a pessoa é induzida a ser do gênero feminino, né, mesmo ela trazendo o que se identifica, então, acabam tomando hormônios masculinos, femininos na puberdade, não é aquilo que a pessoa quer, e daí sofre um monte de alteração que a pessoa não deseja, levando a uma incongruência, uma disforia de gênero, e eu uso até o termo disforia no sentido de que a pessoa entra em sofrimento mesmo, sabe? As pessoas Klinefelter, que são os casos onde você tem testículo ou testículo palpável e pênis, e a pessoa é XXY, né? Também são estados intersexo. São os que são mais discutidos, inclusive na escola. E a gente tem as DDS cromossômicas, que são pessoas que não são, essas pessoas elas não são intersexo, mas elas têm uma diferença de desenvolvimento. Por exemplo, como a mulher XXX, que é a síndrome do triplo X, ou a supermulher, que não é tão incomum assim, né? 1 para 1000 nascimentos. A grande maioria vai passar a vida inteira sem saber que é assim, que tem essa característica, porque não tem nenhuma alteração específica, porém, em 10% dos casos acaba descobrindo porque tem algumas alterações que precisam de acompanhamento, né, relacionada à cognição. A gente tem o supermacho, né, que é igual no caso da superfêmea,
né, que é um nascimento para 1.000 casos, não, um nascimento para 1.000 casos, isso mesmo, para 1.000 pessoas. Geralmente você também não descobre tão facilmente, assim, a descoberta dessas questões foram relacionadas muito investigando pessoas em regime de prisão, né? E cuidado para não se associar a pessoa XYY com algo agressivo ou de criminalidade, que foram encontrados em pessoas XXY, porque fizeram estudos, um recorte de uma época, né, determinada, ali, década de 80 principalmente, para analisar as pessoas que estavam ali nesse ambiente penitenciário. Encontrou um número maior de pessoas XXY ali. Então, depois isso foi estendido para o restante da população e descobriu-se que muitas pessoas são XXY e nem sabem, porque têm desenvolvimento de características sexuais secundárias gritantes, né? Geralmente são homens acima de 1,80 m, né? Com produção de testosterona muito alta, e em alguns casos acabam indo parar na prisão, porque como não tem a gente não tem um cariótipo na infância, a gente não tem acompanhamento psicossocial, pela alteração da testosterona, né, muitas vezes pode gerar a violência pelo fato de a gente não ter um acompanhamento ali na fase do desenvolvimento, né, principalmente da questão psicopedagógica, né, mas não dá para você associar todo o complexo de XXY com isso, tá, mas os casos que tem geralmente relacionado a isso, tá. Por fim, a gente, depois de toda essa discussão, eu passei só para alguns casos, casos mais comuns, né, citando casos que são mais comuns, que a gente acaba tendo mais acesso, que são mais discutidos, e os casos que, inclusive, são usados para sugerir e afirmar que precisa de cirurgia, que é um absurdo, como vocês viram, são menos, são alguns casos, né, eu acho que a gente deve avaliar, assim, realmente se essa manutenção dessa visão binária de sexo, que também acaba atrapalhando a discussão de gênero, acaba atrapalhando as relações afetivo-sexuais, né, porque você acaba colocando apenas duas caixinhas, algo que é espectral, né, e isso vai refletir na identidade das pessoas, a identidade também vai ser espectral, as orientações vão ser espectrais. Por que, né, fazer esse tipo de atitude? Por que corrigir? Né? Por que a gente não pode abraçar e olhar para uma biologia mais de sistema, né? Esperar a identidade de gênero aparecer, né? Respeitar a identidade de gênero das pessoas. Inclusive, os casos que eu citei aqui, gente, são os casos que você tem estudo de sequenciamento genético, né? Apenas 35% dos casos você consegue encontrar. A maioria dos casos de pessoas intersexo é idiopática, né? Que é essa terminologia que a gente usa quando a gente não consegue encontrar uma causa específica. A pessoa é intersexo ali, aconteceu alguma alteração ali no gene, ali na hora de transcrever e tudo mais, mas você não consegue encontrar por que aconteceu. Aconteceu. Por quê? Porque faz parte da questão da natureza humana, né? E é uma reflexão também para a gente poder pensar, né? Se a gente não consegue definir de fato padrões biológicos, assim, só vai ter macho e fêmea, homem, mulher. Você não consegue colocar todo mundo nisso. Por que você não ouve a pessoa? Por que você não pergunta? Você quer saber se a pessoa é homem ou mulher? Ou não, ou uma pessoa não binária? Por que não pergunta para essa pessoa? E isso vale não só pelas pessoas intersexo, né? Quando a questão da identidade de gênero de pessoas trans endossexo também. Obrigada, tá? Todas as minhas apresentações eu sempre trago que a gente tem que pautar políticas públicas, né, em todos os quesitos, né, principalmente no recorte de gênero também, mas todos os quesitos que elas devem ser pautadas nas políticas públicas voltadas a evidências científicas, o que foi encontrado ali dos direitos humanos, né, e não pareceres religiosos. Pareceres religiosos fica lá para dentro do templo da pessoa, da crença da pessoa, não como política pública. Tá? Aqui são algumas das referências que eu uso, né, quando eu vou discutir, por exemplo, gênero, tal, eu tô falando de gênero para vocês, tudo mais, eu vou mandar para vocês depois, tá? E é isso. O tempo que a gente ficou discutindo ali no início ali, deu aquela questão do atraso mesmo, porque deu basicamente quase 2 horas de aula aí, deu 1h30 mais ou menos. Eu espero ter esclarecido vocês a respeito dessa questão, tá? Depois eu vou aqui responder
umas perguntas para o pessoal que está participando ao vivo, só que a gravação eu termino por aqui, porque é só mais em relação ao acesso a esse conteúdo mesmo da complexidade dos estados intersexos, né, gente? Então, na gravação eu vou parar aqui e vou continuar com o pessoal que está vendo ao vivo, tá? Muito obrigada, né? Se vocês quiserem ter acesso mais aos conhecimentos em relação da questão, vocês podem procurar a BRAE, né? Tanto pelas redes sociais, como também pelo site da BRAE, né? Lá tem como você entrar em contato com as pessoas da BRAE e entender um pouco mais do assunto. A gente está sempre aberto aí para estar passando informações dentro do possível. Muito obrigada. Até mais. Agora eu vou continuar aqui com o pessoal que está online. Um abraço para todos, todas e todos. Vamos fechar. Parar essa gravação.